E o ministro Luiz Roberto Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, confundiu o nome do novo corregedor-geral do órgão que tomou posse nesta terça-feira. Ao cumprimentar o eleito, Barroso se referiu a Mauro Campbell Marques como Karl Marx, que fundou a teoria do marxismo ao lado de Friedrich Engels. Acompanhe. Perfeito. São 6 votos para o ministro Mauro Campbell Marques, 10, e 1 para o ministro Benedito Gonçalves, 20. Muitíssimo obrigado, ministro Carlos Horba. Portanto, cumprimento o ministro Mauro Campbell Marques. Campbell Marques passou a ocupar a partir desta terça o cargo de corregedor-geral do TSE. O posto pertence sempre ao ministro mais antigo do STJ que integra a Corte Eleitoral. O ministro substitui Luiz Felipe Salomão, que teve o mandato de dois anos encerrado no último dia 29. Campbell Marques herda, entre outras ações, o inquérito administrativo que investiga supostos crimes eleitorais cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, Fiuza? Isso foi uma gafe e se o problema do STF fossem as gafes, a gente estaria muito bem, né? O problema do STF é um pouco maior e aí eu aproveito para comentar o assunto anterior sobre a portaria do Ministério do Trabalho, que proíbe esta demissão por justa causa de quem não tiver o passaporte fascista, né? Então essa pergunta tem que ser respondida pelo mesmo ministro Barroso, que foi quem atendeu aí ao pedido, né, da rede, esses que vivem batendo lá na porta para fazer política, né? O ministro Barroso e o Supremo têm que responder. Eles estiveram na raiz da lei que obriga, que permite a obrigatoriedade da vacinação. E esta lei prevê que isso pode ser feito. A lei é uma excrescência, mas mesmo assim, mesmo sendo uma excrescência, ela prevê que isso, mediante fundamentação científica, pode ser autorizado. Nós acabamos de falar, todos os comentaristas aqui já demonstraram, a Ana e o Augusto pelo menos, que estas vacinas não bloqueiam o contágio. Então, onde é que está a ética de proteção de um ambiente coletivo com a imposição da vacina? Isso tem que ser respondido pelo Supremo. Se as vacinas não bloqueiam o contágio, a obrigatoriedade se deve a quê? E aí, Augusto, voltando à gafe do ministro Barroso, o que nos diz da cena? Bom, ele tratava o Battisti, né, o seu cliente Cesare Battisti, e ajudou, os dois soltaram juntos defenderam juntos a maior fake news da história jurídica, segundo a qual o Battisti era inocente. Ele tem, claro, a admiração pelo Karl Marx, né? Ele acha que, pelo menos, é um grande pensador. Eu prefiro ficar com o Nelson Rodrigues, né? Que tem uma passagem ótima, dando uma entrevista para um repórter que achava que o Nelson Rodrigues estava muito doente e poderia morrer. Aí ele perguntou, né? Qual seria a sua última frase, se o senhor morresse? O Nelson Rodrigues perguntou: você publica, seu Valaz? Publica? Ele disse: claro. Publica. Ele falou assim: que grande besta foi o Carlos Marx, ponto. É isso. Se ele dissesse essa frase, o Nelson Rodrigues, na frente do Barroso, provavelmente ele ia, pelo menos, provocar um desarranjo nos fios, né, da sobrancelha do Barroso, que, como se vê, sempre cada um no seu lugar, né, do que ele mais cuida. Diga, Ana. O 40º presidente norte-americano Ronald Reagan sempre teve o comunismo como um dos pontos aí de maior luta dentro da sua administração, não apenas na Casa Branca, mas como governador da Califórnia aqui por 8 anos também. Até bem antes disso, quando era presidente do Sindicato dos Atores, lutava contra os comunistas infiltrados aí no mundo hollywoodiano, e ele dizia que para você entender o comunismo, né, que aqueles que gostam do comunismo, eles enaltecem os nomes de Karl Marx e Engels aí o tempo todo, estão sempre falando o nome. E quem realmente entende as vertentes
barbárie do comunismo são aqueles que leem, mas que entendem, não apenas aqueles que colocam sempre o nome de Karl Marx na frente de tudo. E parece que no Brasil ainda, né, muita gente fala, nossa, que viagem dessas pessoas, jornalistas, influencers e celebridades que dizem que o comunismo está chegando no Brasil. Obviamente que ninguém se refere ao comunismo do que nós vimos ao longo da história, mas outras vertentes de controle social, de um Estado maior, de censuras da liberdade, e isso tudo aí sempre empurrado nas escolas, né, de uma maneira vil, de uma maneira ignorante, perigosa, e aí o ministro Barroso parece que tem ali uma admiração secreta por Karl Marx. Resta perguntar se ele leu e se ele entendeu. Zé. Olha, o Freud explica muito bem isso aí, né? É o tal ato falho. É que uma verdade interna que está instalada no inconsciente, e aí a pessoa fica com aquela verdade, ele acaba demonstrando e falando através de frases ou palavras como esta, né? E denuncia exatamente esta proximidade do ministro Barroso, desta possibilidade que já está descartada no mundo. Há quem defenda, inclusive, que a defesa do comunismo seja considerada crime, assim como por exemplo, defender o nazismo, o fascismo, né? Ou qualquer outro regime que esteja mais ou menos nessa linha. E havia, na verdade, ali uma disputa do fascismo com o comunismo, e o capitalismo acabou vencendo, prometendo um mundo maravilhoso, e acabou vencendo. E esqueceram de colocar na mesma linha ali regimes que possam tirar a liberdade da pessoa. É uma espécie de escravidão. É uma espécie de escravidão. É onde se diz a ditadura do proletariado, vai lá na China, que é um regime mais aberto, é um comunismo que aceita o capitalismo, mas da mesma forma sem a liberdade, que é o maior bem, depois evidentemente, o direito à vida. Olha só, aí nós vimos uma chegada de mais um integrante do Tribunal Superior Eleitoral. Queria aproveitar só para mostrar mais ou menos como funciona a justiça eleitoral. É um grande prédio, um prédio enorme, dá vontade de pegar uma bicicleta para andar no corredor dos gabinetes. Elevadores para todo lado, assessores e tal. Mas, enfim, são 8 ministros e não são fixos. A Justiça Eleitoral não tem integrantes fixos. São 3 ministros do Supremo, 3 do STJ e 2 advogados, né, pelos quintos constitucionais. Os advogados indicam e são aprovados, indicados para o Tribunal Superior Eleitoral e um mandato também transitório. E o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, necessariamente tem que ser um dos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. O próximo presidente aí substitui o Barroso será Alexandre de Moraes, que chega para presidir as eleições de 2022. Portanto, é um ato falho aí na cabeça do presidente do TSE, lembrando do Karl Marx.